Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Anjos, louvem a Deus o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: Glória a Deus! O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como um rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Deus Todo-Poderoso, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está escondido. Purifica nossos corações e pensamentos pela inspiração do Teu Espírito Santo, para que possamos amar-te com perfeição e engrandecer com dignidade Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto.
Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós te confessamos os pecados que temos cometido contra ti e contra o nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos as boas novas. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém. Ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus, aleluia. Santo, Santo é o Senhor
digno de louvor, digno de louvor, santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Digno de louvor, digno de louvor, santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Todos. Pai das luzes, a tua palavra é lâmpada para o nosso caminho e luz para nos guiar. Concede-nos a iluminação do teu Espírito para que possamos ouvir a tua voz falando-nos hoje nas Escrituras, acatar a tua vontade com alegria e agradecer-te, vivendo sempre para a tua glória. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado.
O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque, se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Olá, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, IPU. Quero saudar essa igreja, essa comunidade amada, querida por todos nós, com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês, quem quiser acompanhar, o Evangelho de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 17. João 3,
de 1 a 17, que assim diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz. Não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém. Esse evangelho é desafiador, principalmente no mundo que nós vivemos, na realidade que nós vivemos. Uma realidade onde a maioria das pessoas negam algumas experiências que vêm de Deus e continuam dando atenção ao conhecimento e as coisas que querem ver e acabam deixando de lado a relação com Deus, aquilo que pode acrescentar a nossa vida de forma radical, né, segundo essa relação com Deus. Então quero trazer para vocês, irmãs e irmãos, o seguinte título: A Trindade e a Experiência Maternal em Deus. A Trindade e a Experiência Maternal em Deus. Quando a gente fala maternal, alguns vão torcer o nariz e pensar que Deus é masculino e que a Trindade é masculina. Mas o próprio nome Trindade já puxa para o feminino, não é? Então, quando tratamos da Trindade, dizemos que ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Figuras que, da forma como falamos, soam quase que absolutamente masculinas, não é mesmo? Mas a pergunta de Nicodemos convida para a nossa reflexão a figura maternal. Nicodemos pergunta assim: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então temos aí a relação com a mãe. Nicodemos não é uma pessoa comum. Ele é um líder religioso submisso e dedicado ao cumprimento rigoroso da lei distribuída por Moisés, conforme Deuteronômio 24 e Josué 8:32. Sua trajetória de vida tem um único objetivo: garantir a conformidade com um modelo, uma regra, um costume. Ele tinha convicção, mas não conhecia a fé no Deus que não cabe em leis humanas. Não é que Nicodemos não tivesse um relacionamento com Deus, não é isso. Mas a sua experiência espiritual era restrita. O que a experiência com Deus no relacionamento maternal tem a nos ensinar? Então nós estamos agora procurando conhecer, experimentar o que essa experiência com Deus no relacionamento maternal tem a nos ensinar.
Então, quantas vezes nós voltamos para o útero das nossas mães? Quantas vezes nós passamos por situações que nos levam a lembrar da importância do poder gestacional de carinho e acolhida, de ensino e segurança que encontramos em nossos pais e principalmente mães. O que falta em Nicodemos pode ser o que também está ausente em nós. Um aprendizado espiritual relacionado ao amor maternal que flui do Espírito de Deus. É um aprendizado emocional, pois quem retorna, revisita a relação maternal, aprende valores, sentimentos e emoções que desenvolvem sensibilidade em todos nós, principalmente nos que mais carecem desses aspectos. Os homens, os machos. Venham ver. Jesus conhece as emoções e sentimentos e não foge de nenhum deles. Vocês vão se lembrar que Jesus também chora. Ele chora a morte de Lázaro. Ele chora em outras situações. Ele não se limita, ele não represa sentimentos. Jesus enfrenta o terreno das emoções e sentimentos proibidos para os homens. Tristeza, medo, inveja, culpa, luto, vergonha, saudade, amor, carência, ressentimento, choro. Como se diz, homem que é homem não chora. E aí, cantor, talvez alguns conheçam, cantor Pablo, cantava Porque o Homem Não Chora. E essa referência é interessante, porque na música popular brasileira, apesar dos ditados dessa força do machismo, a música e a cultura brasileira também tenta responder e combater esse ensinamento machista, impulsionando que os homens, as crianças, elas tenham essa liberdade, essa segurança de experimentar e expressar suas emoções. Então nós temos alguns textos sobre Jesus e as emoções, que se alguns quiserem depois consultar, Lucas 19:43, 15:10, Mateus 17, versículo 17, Mateus 20, 28, 26, 38 e 27, versículo 43. Também João 11 e também no capítulo 16, versículo 33. Existem outros textos que vão também nos mostrar sobre a experiência com as emoções. É nos versículos 16 e 17 do Evangelho de hoje que conferimos uma importante referência do relacionamento maternal de Deus com seu Filho. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Nascer de novo nos leva a conhecer o que Deus testemunhou, a sua auto-entrega como Criador, como Filho e como Espírito. Isso é como se Deus parisse Ele mesmo, como se Deus experimentasse essa dor, ou até também, para as mulheres, esse prazer de gerar, esse prazer criador. Compreender e experimentar o testemunho de Deus nos termos da doação da vida, algo que as mães experimentam num grau que fisicamente apenas elas sentem, tanto na gestação, no parto e na amamentação, é uma experiência maternal que faz uma comunicação espiritual para o nosso completo desenvolvimento emocional. Então a gente percebe que falar de trindade, a gente percebe que perceber essa trindade, como lá no nosso título, a trindade é a experiência maternal, perceber essa trindade é uma experiência de aprendizado com uma relação maternal com Deus. Olhar para Deus não só como um homem pai, como um velho que alguns também enxergam, como o filho e até como um espírito. E quando a gente começa a perceber essa relação com o feminino de Deus, as suas características femininas, que são extremamente reais e presentes, a gente começa a também se libertar dessa repressão machista, patriarcal que nós vivemos. Então, a mãe das nossas emoções e sentimentos é o amor incondicional de Deus, desse Deus mãe. Não é à toa que reconhecemos esse sentimento primeiro nas mães. Em quem nós experimentamos os primeiros sentimentos e emoções? São com as nossas mães. Então, concluindo, irmãs e irmãos. Então o idoso Nicodemos está perdido?
Será que o idoso Nicodemos está perdido? Será que as pessoas idosas elas não têm oportunidade de reexperimentar, de fazer esse renascimento? Não há mais tempo para ele experimentar o amor maternal de Deus, os sentimentos e emoções que se cultivam aí? É o feminino sopro da vida, a ruar de Deus, o Espírito Santo, por meio do qual essas experiências de reencontro com o primeiro amor, que faz trazer à memória aquilo que dá esperança, são plenamente possíveis. A gente está falando também do batismo. Nós estamos também aqui resgatando Pentecostes. Batismo porque ali nós nos despimos daquela velha pessoa que somos. Ali nós procuramos confessar totalmente a Deus a nossa entrega a essa missão radical de ser nova criatura. E em Pentecostes nós também nascemos novamente com o Espírito, podendo ter uma liberdade de comunicação com Deus e com todos os outros, com todas as outras pessoas. É uma relação onde a verdade ela é revelada e nós podemos viver segundo a verdade. Então o batismo da água e do Espírito é o ato que nos insere no seio materno de Deus. É a partir daí que os ensinamentos de Jesus alcançam por inteiro o corpo e alma dos seres humanos. Tanto é que Jesus inclui as mulheres em seu ministério e revela a elas que nós podemos ser fonte que jorra rios de água viva, conforme João 4, 1 a 41. Dessa maneira, amada igreja, queridas irmãs e queridos irmãos, eu coloco aqui para todos vocês esse desafio, para que nós possamos melhorar a nossa forma de viver e que assim o Espírito de Deus nos enriqueça e abençoe. Amém. Todos cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossas fraquezas. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e por sua causa com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Irmãs e irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso bondoso Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seus familiares, sobre esta comunidade e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém.